Isto nem sequer passou, ficámos a saber pelo Conselho de Ministros. Esta Para coisa... quê? Inacreditável. Não passou sequer pelo Conselho de Ministros. É inacreditável. Houve um senhor que teve a estudar modelos, não é? Teve a ver os modelos, esteve lá com o Mecano, ou como é que se chamava aquela coisa, e de repente descobriu, TSU, é isso, baixa-se aqui, sobe-se ali. Ele não fazia a mais pálida ideia do que estava a fazer, coisa que se percebeu rapidamente. Porque a relação de Vítor Gaspar com a realidade é nula. Nula. Não sabe. Não sabe como é que são as empresas, não falou com empresários. Porquê? Para que amassar-nos? Não percebo porque é que falas de Vítor Gaspar. Para que amassar... Já lá vou. O governo tem Já lá um vou. líder. Para que amassar-nos com a realidade se temos aqui uns modelos tão janotas? Isso é nada, por exemplo. E depois há o garoto que contratou o Vítor Gaspar, que é um rapaz que anda a brincar aos governos. Ficou todo contente, é primeiro-ministro, tem um brinquedo e pronto. Nunca é normal, porque a experiência política dele é nula. Parece que é a JSD, não é? Quem? Peço desculpa. O Pedro Passos Coelho. A experiência dele... política nula. Consideras que ser da JSD é uma experiência Não foi política deputado. profunda? O deputado não é ter pronto, experiência e foi política. deputado. Não, Não quer dizer, foi estou a falar de candidato. experiência política. Estamos a falar do PSD, como do PS, em princípio. Talvez ter tido qualquer Esteve cargo muito tempo executivo afastado. antes de ser primeiro-ministro. Um cargo Teve muito executivo tempo qualquer. afastado. Fair enough. E a segunda coisa que os portugueses perceberam é que o que está em causa, no austeritarismo, que eu acho que é uma boa expressão, não tem nada a ver com as contas públicas. Não tem nada a ver com as gorduras do Estado. Tem a ver com um processo, e não é só cá, de engenharia social. E isso ficou muito evidente. Podem recuar na TSU, mas a TSU exibiu, de repente abriram a cortina e a peça ainda não estava a decorrer. E ficou-se a perceber o que é o verdadeiro programa que está por trás disto. E é preciso dizer que, apesar da Troika não ter feito esta proposta, assim ou de outra forma, é um fetiche da Troika, desde o início. Porque querem experimentar. Deixa cá ver se isto resulta. Querem experimentar e Portugal era um bom sítio para experimentar, porque é dirigido por senhores como Pedro Passos Coelho. Mas convém fazer só 3 pontos e dizer: o Primeiro-Ministro vem anunciar num dia uma das mais graves medidas que se podem tomar, e agora sem fazer juízo de valor, com pompa e circunstância, depois, enfim, foi um espetáculo. Mas, passado uma semana, levantou-se o país inteiro contra ele. Passado uma semana, o Gaspar balbuciou qualquer coisa, e depois ele vem dizer que se calhar vai modelar as coisas, e acabou no Conselho de Estado. Eu adoro essa expressão do modelar. Modelar as Agora coisas. entrou Ora bem, e o resumo política. disto é o seguinte: o Primeiro-Ministro não estudou, não se preocupou em ver o que é que estava a fazer, portanto foi absolutamente negligente. E ter um Primeiro-Ministro que se mostrou absolutamente negligente nesta altura do campeonato é gravíssimo. Bom, e depois veio o patrono, Cavaco Silva, que precisa de popularidade como do pãozinho para a boca, não é? Porque também as coisas não andam muito bem em termos de popularidade. Resolveu espetar logo 3 humilhações a Passos Coelho. Não estando satisfeito com o de facto que tinha disparado, 3 humilhações. Primeiro, convida Vítor Gaspar a ir ao Conselho de Estado, como quem diz: opá, tu não percebes muito disto, Eu vou-te explicar Passos como é que isto se Coelho, faz. e portanto é melhor vir o Vítor Gaspar. Parece Não que foi percebo. colocado no canto com umas orelhas de burro, antigamente. Caiu o Vítor Portanto, Gaspar. essa O foi, tempo todo o Conselho de Estado teve que ficar essa no foi a canto. primeira humilhação, Um a método Passos Coelho. pedagógico de grande eficácia que Nuno Crato não tardará em restaurar brevemente. Exatamente. Tenho a certeza. Portanto, a primeira humilhação foi Vítor Gaspar. A segunda humilhação é o ponto 3 do comunicado do Conselho de Estado. Que caso as pessoas não se tivessem, provavelmente as pessoas são mais inteligentes e não perdem o tempo que eu Daí perco as a ler orelhas. essas coisas. Como No dizia ponto o- 3 o ponto 3 é absolutamente Edson. extraordinário. Que o ponto 3 vem dizer assim: o Conselho de Estado é mais ou menos isso. Congratula-se com as novas medidas do Banco Central Europeu de compra de dívida no mercado secundário. Exatamente. Congratula-se. Ora bem, só que havia uma pessoa naquele Conselho de Estado que não se congratula com isso, que é o Primeiro-Ministro, que sempre foi contra isto. Depois, o ponto 7 também é muito interessante,
que é dizer, bom, o Governo vai estudar outra vez alternativas à TSU. Outra humilhação, porque o seu Primeiro-Ministro tinha proposto isto. Portanto, é a humilhação completa. Para terminar, é muito simples. Cavaco quis mostrar ao país e mostrou claramente, bom, tenham calma, porque este senhor não sabe bem o que é que está a fazer. Foi o que ele quis dizer. Eu, mais uma vez, não estou a fazer juízo de valor, até estou muito moderado hoje. Mas dizer, isto é um protetorado e foi preciso nós metermos juízo na cabeça deste senhor, porque este senhor não tinha estudado, não tinha ouvido os parceiros sociais e depois acabou por ser a rua, que ele dizia que nunca iria governar perante a rua, que o obrigou a fazer isto. Portanto, vem aí mais medidas de austeridade. Vem aí mais medidas de austeridade. A mim o que me interessa é que, ou este governo abandona completamente os seus predicados ideológicos e renega tudo aquilo com que sustentou até hoje, o que me parece impossível, e aí tem que despedir António Borges, Vítor Gaspar, se calhar o próprio Passos Coelho tem que se despedir a ele mesmo, não é? Coisa que ele parece que tentou fazer, mas não o deixaram. Mas não o deixaram. Eu acho que quis, como se diz, bater com a porta. E o que também é um grande sentido. Mas para concluirmos de esta parte do Conselho de Estado. Ou, em breve, as coisas voltam outra vez ao princípio, porque, como já foi dito aqui, a percepção mudou. A percepção mudou radicalmente. E não mudou apenas em relação a esta forma de governo, nem às medidas de austeridade. Mudou na relação entre o eleitor, o votante e o pagador de baixo e a elite. A elite com poder em Portugal. Com poder político, com poder económico, com poder financeiro, etc. Essa percepção mudou. Muito bem. E, portanto, aquele povo manso que nós vimos, tão exaltado até pelo próprio Presidente da República, não é? Da gente pacífica, trabalhadora, Gaspar, modesta, humilde, o homem novo, aquilo o que o senhor frugal, da Troika dizia e que era um bom, povo bom, e bom, povo bom. com a espinha dobrada. Subitamente perceberam-se duas coisas essenciais que, aliás, me enchem de orgulho sobre a raça, como diz o Cavaco. Sobre a raça. Dia da raça. Primeiro, que as pessoas não são burras, não são burras. O Gaspar pode pôr as orelhas, mas as pessoas não são burras e sabem muito bem o que é que se está a passar no mundo, o que é que se está a passar na Europa e têm muita informação. Têm hoje muito mais informação do que dispunham há 20 ou 30 ou 40 anos. Não é a mesma coisa, não é a mesma geração, não é a mesma ignorância. O país mudou. Segundo, que percebendo aquilo que se está a passar, tem um limite para a sua tolerância e tem um limite para a sua paciência. E, portanto, dizer como se diz em Portugal aos pobres, tenha paciência, que é o que se diz aos pedintes, não dá. Porque é bom que se comece a pensar que as empresas devem ser protegidas, os investidores devem ser protegidos, mas o trabalho e os trabalhadores são um valor igual. E isto tem que ser posto em igualdade de condições. Não, o Governo não pode pôr os trabalhadores a pagar a crise. A TSU foi o prego, foi o último prego no caixão deste Governo, na minha modestíssima opinião. O Governo entregou a alma ao Criador, porque neste... Quer dizer, mas há um continuam problema, as privatizações, há um problema, Pedro. Entregou nada a alma ao Criador. Entregou na opinião. O problema não é na opinião. O problema é quando tu quebras um laço fundamental entre as pessoas que têm a ver com os equilíbrios sociais que a TSU rasga, quando as pessoas acham que foram demasiado, que o Governo errou demasiado ou mentiu demasiado, ou pelo menos fez promessas demasiado ao lado, deixa de haver a legitimidade. E há outros 2 ou 3 indícios muito importantes. Que são os seguintes. É quando os ministros não conseguem sair à rua. Nem os primeiros-ministros. Esse é o primeiro. O outro tem a ver com a força da rua. Quando a rua consegue impor medidas, há aqui um problema grave de legitimidade. Isso é muito complicado. Eu não estou a dizer que o Governo tem legitimidade ou não. O que eu sei é que ele já não consegue ter ação política. É uma espécie de relvas. A relvas, neste momento, já não é ministro, de facto. Quer dizer, porque já não faz exercício político. Lançou-se aí a ideia de que a Europa não ia deixar. Ainda tentaram experimentar a ideia de que a Europa não ia deixar voltar atrás nisto da TSU. Ou seja, a ideia da chantagem continuar a funcionar ainda foi experimentada, felizmente. E é com isso que eu termino. As pessoas manifestaram-se. E sobre isso teria outras coisas a dizer, mas talvez tente dizer noutra altura do programa. E aprenderam uma coisa boa. Que afinal, as pessoas manifestarem-se, em vez de pôr em causa a nossa credibilidade externa, porque sermos bonzinhos e quietinhos, e um povo bom, dá uma imagem boa do país, tem resultados para a vida delas. O que é grave
Eu ainda quero falar É que sobre nós isso. vemos uma sondagem que diz que a esquerda tem mais de 50%, que o PSD e o CDS juntos valem tanto como o PS. Mas a esquerda não se entende, ó Daniel. Vá lá, está bem, tu já disseste isso muitas vezes, deixa-me a mim agora O falar. Daniel está a fazer uma luta para esse tema e tu estás a sentir. Que 87% dos portugueses, uma das razões é porque não encontram alternativas, perderam confiança na democracia. E há uma coisa que tem que ser resolvida. É que o PSD fez muitos erros, Pedro Passos Coelho fez muitos erros, ao Real Vazar, não sei o quê. Mas estava escrito que ia acabar assim, até porque acabou assim. Está a acabar assim em todos os países internacionais. Porque o problema mais erro menos erro tem um nome e chama-se, e o programa fanático está lá, Memorando da Troika. E é sobre isso, sobre o Memorando da Troika, que os partidos e os movimentos que querem ser a alternativa têm que discutir, porque ou cortam com ele ou vão viver isto que estão a viver. E só uma, peço desculpa, uma última nota, porque não podemos não falar disso. Em Roma houve uma reunião de Espanha, Itália e Grécia. Extraordinariamente. Portugal, que é talvez o país mais interessado em alistar, não esteve. Por acaso não estava por outras razões. Não me interessam as razões. Tinham que arranjar maneira de alistar, porque aqueles são os únicos aliados com quem podemos contar.